Diferente do que acontece no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, quando nosso Senhor sobe a montanha para dar aos seus discípulos as bem-aventuranças, no Evangelho que acabou de ser proclamado, de São Lucas, nosso Senhor desce a planície para dar as bem-aventuranças aos seus discípulos que estavam no meio da multidão. No Evangelho de São Mateus, nosso Senhor tinha na montanha consigo apenas os seus discípulos. Neste Evangelho de São Lucas, na planície, ele tem os seus discípulos em meio a uma multidão. Porém, tanto as bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus, quanto as bem-aventuranças no Evangelho de São Lucas, nos faz pensar que nosso Senhor Jesus Cristo é um novo Moisés. Porque assim como Moisés subiu a montanha sagrada, o Horebe ou Sinai, e de lá recebeu de Deus as tábuas da lei para preparar o povo para que entrasse na terra prometida, nosso Senhor Jesus Cristo desce da montanha até a planície para dar aos seus discípulos as novas tábuas da lei, isto é, as bem-aventuranças, que também os prepara não para uma terra prometida, mas para a pátria definitiva, para o céu, ao qual todos nós estamos destinados. A diferença é que em São Mateus são 8 bem-aventuranças e aqui em São Lucas apenas 4 bem-aventuranças. Mas estas 4 acabam compreendendo as 8. Gostaria de chamar a atenção especialmente para a última bem-aventurança, extremamente atual nos tempos em que vivemos. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Nosso Senhor, então, está falando da perseguição que nós, cristãos, sofreríamos por fidelidade a Ele. Por sinal, o último século, o século XX, teve mais mártires do que todos os mártires dos 19 séculos anteriores da era cristã somados, para ver como se acentua a perseguição aos cristãos. E neste século XXI estamos vendo algo muito semelhante. Quantos são os cristãos perseguidos, expulsos de seu país? Há pouco tempo, irmãs clarissas foram expulsas da Nicarágua, mesmo sendo daquele país. Na Nigéria, cristãos são perseguidos por grupos radicais ligados ao Estado Islâmico e levados à morte por serem cristãos. A perseguição aos cristãos não cessou. Nós, como vivemos num país onde há uma pseudo-liberdade cristã, às vezes não nos atentamos para isso. Mas a nossa liberdade para viver a fé cristã, ela existe enquanto a nossa fé cristã não incomoda a estrutura de pecado que é neste mundo. Porque quando incomoda, então as perseguições se acentuam. É só pensar o quanto somos ridicularizados por ser católicos, pelos meios de comunicação, nas mídias sociais.
Somos diminuídos por crer em Cristo Senhor. Isso sem falar em todas as blasfêmias que se cometem contra nosso Senhor. Quer pelos desfiles hediondos de carnaval, estamos próximos de mais um carnaval, espero que os mesmos horrores não aconteçam. Quer, por exemplo, por marchas da diversidade, como todos os anos, quando acontece, vemos os horrores relativos à nossa fé, blasfemando aqueles que creem e blasfemando aquele em que nós cremos, isto é, Cristo nosso Senhor. O contraponto daqueles que sofrem perseguição por fidelidade a Cristo está nos ais que só o Evangelho de São Lucas contém. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Quando um católico será elogiado por este mundo? Certamente, não quando leva a sua fé a sério, mas quando age de maneira politicamente correta. Isto é, não diz nada que incomode a estrutura de pecado que há neste mundo. Não denuncia o pecado do mundo que leva tantas almas à perdição, quando age de maneira politicamente correta, alinhado a agendas progressistas, como, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, daí sim, este cristão só receberá aplausos. A marca registrada de um católico que vive a sua fé com radicalidade é a perseguição, porque ele não será aceito neste mundo.